Bom, agora a gente vai falar sobre o ronco e sobre a apneia do sono. O ronco é um problema que tanta gente tem, e tanta gente fica incomodada por ter e por conviver com quem tem, que é preciso dar uma solução. Evidentemente que a gente, quando se incomoda com alguma coisa, a gente tem que procurar formas de tratar, para a gente tirar esse incômodo, porque não dá para você ficar com uma coisa te incomodando a vida inteira, te fazendo infeliz, isso aqui eu falo sempre no programa, te fazendo infeliz e você insistindo nisso. Por isso, nós trouxemos aqui a doutora Fernanda Bugalho, ela é otorrinolaringologista, porque a Fernanda, ela trabalha muito bem o ronco, ela é uma pessoa que é referência no assunto. Então, eu estou trazendo a Fernanda aqui para te dar essa luz, para ver o que acontece, qual é o tratamento, para de repente você fazer no seu marido ou em você mesmo. Fernanda, boa noite. Prazer tê-la aqui. A Fernanda foi quem operou o Matheus, meu filho, com o corneto grande. Ele também estava se tornando um respirador bucal quase o tempo todo. Vamos começar. O que é o ronco? Você diria que é uma flacidez muscular da garganta, alguma coisa assim? O ronco é a eliminação do ruído, da vibração durante a respiração noturna, onde você tem um colapso das vias aéreas e isso provoca uma vibração, originando um barulho indesejado. Antigamente, o ronco era tido somente como um problema social, mas hoje os estudos mostram para a gente que cerca de 90% do ronco vai evoluir para um quadro mais sério de apneia do sono. Então, não é apenas um problema social, onde a esposa do indivíduo se sente incomodado, ou o esposo, né, se por um acaso for uma roncadora, se sente incomodado. Então, não é somente um problema social, muito pelo contrário, é um problema de saúde, é um problema evolutivo, de caráter crônico e que precisa ser tratado, precisa ser interrompido para mudar este ciclo, para mudar a evolução da doença. Só para a gente continuar nesse assunto, para você ter uma ideia, a apneia, que é um ronco... A apneia é a parada na respiração, né? O ronco é a exteriorização do ruído, do barulho que se faz na via aérea, pelo colapso da via aérea. Mas a apneia é a parada na respiração. Ou seja, a pessoa para de respirar até quanto tempo? Isso sem ter prejuízo de oxigênio no cérebro. O ideal é que você não tenha apneias. A criança, por exemplo, ela não suporta, ela não faz, o normal é não se ter apneia. O adulto, ele pode fazer até 5 paradas por hora. Isso é tido como normal. A oxigenação não pode diminuir. Então, na realidade, o ideal é na faixa de, no máximo, 10 segundos, você não ter essa parada na respiração. Acima disso, a gente já considera que já está tendo um prejuízo, né? Agora, a apneia do sono, ela leva a consequências importantes. Então, é isso que a gente tem que tentar evitar. Por exemplo, o barulho à noite, ele é um incômodo, sim, mas existem vários outros sintomas noturnos que a apneia provoca. Por exemplo, o acometimento cardiovascular, a taquicardia, a hipertensão, o risco muito maior de doenças coronarianas. Por quê? Porque quando a pessoa para a respiração, quando há essa obstrução, é porque força o coração? Então, há uma sobrecarga? Na realidade, você tem um colapso, um fechamento da passagem do ar. Então, se o indivíduo fica sem a passagem do ar, o cérebro e todo o restante do organismo vai ter uma diminuição da oxigenação. É verdade. E a diminuição da oxigenação que vai levar aos problemas, tanto a problemas cerebrais, quanto a problemas a nível de coração e de sistema cardiovascular também. Isso sem falar também da sonolência diurna, porque se ela dorme mal... Falei dos sintomas noturnos, mas tem os sintomas diurnos também. Se ela dorme mal, muito não tem importantes. Jeito. O rendimento dela cai durante o dia. O raciocínio, a memória, a criança, por exemplo, que dorme mal e que faz a apneia do sono, é uma criança que tem muito mais tendência de ganhar peso, ela tem uma tendência de ter diminuição de memória, de concentração, de rendimento escolar. Mais nervosa. Mais nervosa, irritada, às vezes até com alterações de personalidade.
O adulto, por exemplo, ele tem uma série de prejuízos também. Então, durante o dia, o adulto pode ter um nível maior de pressão arterial mais elevada, pode ter arritmias cardíacas, ele pode ter um problema de ter enurese noturna, ou então de aumentar o número de idas ao banheiro para poder fazer xixi à noite também. Tem um quadro de sonolência durante o dia que às vezes leva o paciente a dormir no volante. Às vezes leva o paciente... Isso pode ser muito grave, viu? Sim, isso com pode ser certeza. muito grave. A pessoa vai, ela não consegue segurar, porque se ela dorme mal, imagina. Ela falou que até 5 paradas por hora, 5 paradas respiratórias, até isso é normal. Adulto, Depois né? disso, a coisa pode acarretar a um problema mais sério. Se uma pessoa... cada hora fica parando dá um bloqueio na sua respiração e ela não respira, imagina como é que é o dia dessa pessoa. É terrível. Agora, uma coisa que a gente que eu queria perguntar para você, para a gente começar a trabalhar as causas e os tratamentos, é o seguinte. Por exemplo, muitas vezes a pessoa para de respirar e ela não sabe disso. Sim. E como é que ela vai saber? É só através dos sintomas? Sim, basicamente através dos sintomas. Nessa questão dela ter cansaço? Do cansaço, o parceiro reclama do barulho do ronco, ela nota que vai mais vezes ao banheiro para urinar à noite, que o rendimento está ruim, que a memória não está tão boa, que às vezes está levando a um quadro de desânimo, às vezes até diminuição do apetite sexual. Todo respirador bucal ronca? Ou seja, estou perguntando o seguinte, toda pessoa que respira pela boca não consegue respirar pelo nariz, ela ronca? Nem sempre, nem sempre. A gente pode ter, inclusive, apneia sem ronco. É mesmo? É mesmo. Eu achei que a apneia fosse um ronco agravado. Na maioria das vezes, mas em poucos casos você pode ter, inclusive, apneia sem existir o ronco. Mas a grande maioria dos casos, o ronco... ele vai se agravando e ele vai levando a um quadro de apneia. Eu vou te perguntando aqui, você me fala se é verdade, se é ou se não é, tá? Posição para dormir interfere? Muito importante. Então, quando você deita de barriga para cima, o índice de apneia e o índice de ronco é muito maior. Né? Então, se a pessoa já sabe o melhor, deitar de lado. Deitar de lado e procurar se acostumar com essa posição. Com essa posição. Obstruções nasais por adenoides e amígdalas com certeza, muito importante. Toda obstrução nasal pode levar a um quadro de respiração bucal, a um quadro de ronco e futuramente a um quadro de apneia. Alergias, as rinites. Muito importante também. Então, o controle da rinite alérgica é fundamental para que a gente consiga ter o êxito do nosso tratamento. Desvio de septo. Também muito importante. Todos os quadros que levam a uma obstrução nasal, né? Como o corneto grande, as adenoides, as amígdalas grandes, pólipos nasais, uma rinite crônica, levando a um entupimento nasal importante. Isso tudo pode levar a um quadro de ronco e futuramente de apneia. Tem gente que tem a mandíbula menor também, sim, né? Que acaba... isso, quando a pessoa tem as anormalidades crâniofaciais e também quando existe um palato um pouco mais alongado, uma úvula que o pessoal chama de campainha. Então, aquela campainha um pouco mais longa, ela fecha a via aérea também. E um fator que é muito importante, que é de suma importância a gente falar, que é o ganho de peso.